Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, o livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. 37, capítulo 37. Ezequiel 37, amém? E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Obrigado, querido. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. No capítulo 6, o profeta Ezequiel profetiza contra os lugares altos, escolhidos pelo povo de Israel, cativeiro, avisando que não adiantava resistir, mas agora que eles se humilham, agora que eles entendem que não há salvação, o profeta muda o curso da mensagem. Então Deus dá ao profeta a visão dos ossos secos,
E eu quero que você raciocine comigo, ainda por imaginação, ainda por inferência, ou mesmo por suposição, o que antecedeu o vale de ossos secos. Era um vale sombrio, cheio de ossos humanos, brancos, sequíssimos, esparramado por aquele vasto vale. O termo frisa sequíssimos, trincando, rachando de secos, porque não há nenhum vestígio de vida, não há nenhuma célula vida naqueles ossos. Não é um vale de esqueletos, é um vale de ossos sequíssimos, que estão ali por bastante tempo. As aves de rapina haviam feito o seu trabalho, e o que sobrou naquele lugar sofreu a ação das intempéries, das chuvas, das tempestades fortes, sofreu a ação do sol, sofreu tropeços de animais. O certo é que eram ossos soltos, esparramados por um enorme vale. O tutano tinha desaparecido, estavam velhos, lascados, rachados, mas antes de ser um vale de ossos secos, era então um vale de esqueletos. Porque antes que esses ossos se despreendessem um dos outros, eles estavam firmes. E antes de ser um vale de esqueletos, era um vale de corpos. Porque antes que esses esqueletos estivessem ali estampados, havia corpos ali. E essa passagem poderia ser chamada, naquele tempo, Vale dos Corpos, Vale da Morte, Vale da Carnificina, Vale da Derrota. Porque se tem um vale de corpos, é porque houve uma mortandade coletiva. E o pano de fundo da visão aponta que eram os soldados, não eram pessoas comuns, porque no final da visão existe a promessa de se erguer ali um grande exército. Ali se trata de um grande exército. Então, se é um vale de corpos, antes de ser um vale de corpos, foi o vale da derrota de um exército que perdeu a batalha. Por isso os corpos ficaram ali abandonados. Não sobrou gente suficiente para recolher os corpos, para recuperar e levar aqueles corpos para uma sepultura. Então ali era um cenário de derrota. Quantas famílias ficaram sem o chefe, ficaram sem o seu arrimo, uma vergonha para a nação. Mas antes de ser o vale dos corpos, ali foi o vale do confronto, ali foi o vale da guerra. Enquanto há o vale da guerra, é também o vale da esperança. Porque se vai haver um confronto, é porque há esperança de vitória, ou no mínimo, resistência. Lembrando que o motivo condutor era a resistência dos judeus contra o domínio babilônico. Então eles podiam ter a esperança de que nesse confronto podiam, no mínimo, ficar em sua própria terra. Então aquele vale do confronto, que podia ser chamado o vale da esperança, resultou no vale da desesperança. Secou toda a esperança, murchou toda a esperança, não há mais o que fazer.
Mas escuta bem o que Deus tem para você nesta noite. Não importa o estado, não importa a situação, o que importa é que nós temos um Deus que pode reverter qualquer situação. O nosso Deus pode reverter qualquer maldição. O nosso Deus pode transformar a maldição em bênção. E agora vem uma pergunta crucial: por que Deus não agiu antes? Por que Deus não ressuscitou aqueles corpos? Por que Deus não protegeu o exército da derrota? Por que Deus não deu vitória, como em tantos outros confrontos, para o povo escolhido, para o povo amado, que era Israel? Aliás, o nome com o qual Deus se revela aos hebreus, na história do Antigo Testamento, é Senhor dos Exércitos, que significa o Deus da guerra, o Deus que não perde batalha. O nosso Deus é invencível, mas parece que Deus fez vista grossa ao clamor, ao sofrimento de um exército entregue à sua própria sorte. Um exército que ficou abandonado à própria sorte, porque Deus não interveio. Você pode estar se perguntando também: por que Deus não me protegeu? Por que Deus não me livrou? Por que Deus me deixou cair nessa situação? Por que Deus me deixou passar por essa vergonha, sabendo que eu ia sofrer tanto depois desse acontecimento? Marta e Maria, elas questionavam Jesus porque ele não veio mais cedo. Agora é tarde, Lázaro está morto. O Senhor tinha que ter chegado quando ele estava doente, mas agora não há mais o que fazer, Jesus. Talvez você esteja questionando Deus também. Talvez você esteja dizendo nas últimas noites, nas últimas semanas, nos últimos meses: Senhor, tanto que eu clamei, Senhor, tanto que eu supliquei, por que o Senhor não agiu antes? Aprenda uma coisa aqui: o propósito de Deus é sempre maior que a nossa necessidade. O propósito de Deus sempre é maior que o nosso pedido de socorro. O propósito de Marta e Maria era ver o irmão curado, era que Jesus chegasse para dar cura. Elas foram testemunhas oculares de tantas curas efetuadas por Jesus. Elas esperavam e olhavam para a porta. Olha, no momento, Jesus vai entrar ali. Ele é amigo de Lázaro, ele não vai deixar o seu amigo morrer. A qualquer momento ele vai entrar por aquela porta. Eu tenho certeza, Jesus vai entrar por aquela porta. Mas Lázaro morreu, Jesus não entrou. Fizeram o funeral, mas mesmo assim eles esperavam. Jesus vai entrar, ele vai ressuscitar o amigo. Jesus vai entrar e vai tomar o amigo pela mão e vai dizer: acorda, Lázaro. Mas Jesus não chegou. Na hora de sair com o morto, Jesus não chegou. Quando Jesus chegou, já era tarde demais. Era tarde demais. 4 dias depois do sepultamento.
E Jesus chegou e até trouxe uma mensagem de esperança. Jesus disse para aquelas duas irmãs: se crerdes, vereis a glória de Deus. E Jesus ainda acrescentou: eu sou a ressurreição e a vida. Elas até acreditaram. Ela disse: Senhor, eu sei, Ele vai ressuscitar no último dia. Onde sepultaram Lázaro, levaram Jesus para diante do sepulcro, e Jesus disse: tira a pedra. Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que ele está sepultado. Eu quero te dizer, guarda no teu coração, Jesus não se atrasa, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, os seus caminhos são mais elevados que os nossos, os propósitos dele são eternos e maiores que os nossos. O propósito de Jesus não era curar, o propósito de Jesus era ressuscitar, mas não ressuscitar alguém que acabou de morrer, era ressuscitar um morto há 4 dias, para que não tivesse justificativa de alguém dizer não estava morto, era só uma catalepsia, parecia que estava morto, mas não estava. Mas para que conhecessem o poder da ressurreição de Jesus, ele ressuscita Lázaro, que já estava em adiantado estado de composição. Tudo por dentro já estava liquefeito. Mas voltando ao vale de ossos secos, entenda o seguinte: muita gente pergunta por que Deus não interferiu lá atrás, por que não houve livramento quando ainda havia vida, porque Deus permitiu tudo isso e só agora Ele entrou em ação. Deus nunca se atrasa, porque nós vivemos no tempo, Deus habita na eternidade. Nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado ao espaço. Para Deus não faz diferença curar um câncer ou ressuscitar um morto. Para Deus não faz diferença ressuscitar um morto ou dar vida para um esqueleto. Para Deus não faz diferença, porque Ele disse: haja luz e houve luz. Ele é o Deus que tem poder na sua palavra. E eu glorifico a Deus que na abertura desse culto, Deus usou um jovem aqui para confirmar o que eu ia pregar nesta noite. Deus diz: aconteça, e tem que acontecer, e a última palavra vem de Deus. Filho do homem, a possibilidade desses ossos sequíssimos voltar a andar e a respirar. Talvez você esteja vivendo uma situação em que não há conserto, não há o que fazer. Você olha e diz: é batalha perdida, eu já fiz de tudo, chega, é batalha perdida. Deus dá uma missão extraordinária ao profeta. Deus manda ele andar entre os ossos. Anda entre esses ossos. Veja esses ossos esparramados. Deus manda o profeta olhar bem, observar bem. Tenha certeza daquilo que você está vendo, para você receber uma bênção de Deus.
Você precisa ter conhecimento real da situação que você está enfrentando. E o que você fez para que acontecesse esta situação? É preciso ter consciência disso. Deus faz milagre aonde há necessidade de milagre, pois tem aquilo que você pode fazer. Talvez você esteja desesperado, desesperada, mas você não fez tudo o que devia fazer, está deixando tudo nas mãos de Deus. Primeiro você tem que agir, você tem que fazer a sua parte. O profeta andou no vale e conheceu o tamanho da impossibilidade. Diz, isso aqui é só osso seco. Isso aqui não pode nem chamar de necrotério, isso aqui é um ossário. Então Deus diz ao profeta: profetiza sobre esses ossos. Vai andando entre esses ossos e profetiza. Osso tem ouvido, irmão? Irmã, osso pode ouvir? É aqui que entra um fator chamado voz profética. É aqui que entra o profetizar. E o profetizar pode soar como um absurdo. A voz profética, a autoridade profética, ela extravasa as possibilidades humanas. Profetizar é ser a boca de Deus. Mas não se pode profetizar de qualquer maneira. A voz profética, ela vem de um coração que louva, ela vem de um coração que adora, ela vem de um coração que crê, ela vem do coração que sofre na espera do milagre. Porque você trouxe um bolinho primeiro para mim. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Você olha para a sua geladeira velha, o fogão caiu nos pedaços. Você reclama, é a hora da voz profética. Geladeira, você vai ficar pouco tempo aqui, porque o meu Deus vai colocar uma geladeira nova aqui. E daquela sofisticada, aquela computadorizada. Casa velha, pouco tempo você tem feia assim. Porque o meu Deus vai entrar com providência. E eu vou saltar dentro dessa casa reformada, abençoada. Ser boca de Deus, ser voz profética, é entrar no quarto do filho rebelde e dizer: homem de Deus, vaso escolhido de Deus, Deus ainda vai te usar para ganhar multidões. No vale de sombra e de morte, se você não for voz profética, você é osso seco. Mas eu glorifico a Deus. Tem gente que está orando e profetizando, tem gente que está louvando e profetizando, sabendo que Deus está com ele, sabendo que Deus está com ela, enquanto ele caminha, ele ora e profetiza, porque ele sabe que no dia a dia Deus está com ele, e Deus ouve, e pelo poder do Espírito Santo, traz à existência aquilo que não é, ou aquilo que considera acabado. Uma irmã tinha um sítiozinho, ela criava umas vacas,
Um dia ela falou para o pastor: pastor, eu tenho uma vaca, a minha preferida, uma vaca amarela, está prenha, eu senti de Deus, eu vou dar o bezerro daquela vaca para a igreja, eu vou doar para a igreja. Ela chegou em casa e disse para o filho: olha, o bezerro que aquela vaca amarela pariu, eu dei de oferta para a igreja. O filho falou: mãe, eu já negociei os bezerros que nasceram e que vão nascer dentro de 2 meses. Mãe, eu não posso desfazer o negócio. Mãe, eu já empenhei a minha palavra, a senhora mesma diz que quando eu empenho a palavra eu tenho que ser homem e cumprir, eu tenho que honrar o que eu falo. Ela disse: filho, a vaca amarela vai parir 2 bezerros, um eu vou dar para a igreja e outro vai ser para os seus negócios. Daí algumas semanas, a vaca pariu 2 bezerros. Ah, pastor, mas lá dentro já tinha 2 bezerros. Olha, antes de estar na barriga daquela vaca, estava no pensamento de Deus. Às vezes você olha e a situação está tão terrível. No Salmo 72, versículo 6, o salmista escreveu: seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, seja ele como aguaceiro sobre a terra. O camarada passa a vida toda de puro egoísmo, pensando só nele mesmo. Deixou para trás uma esposa ferida, com o coração espatifado, destruiu o lar. Os filhos estão quebrados, os filhos estão feridos, estão espalhados pelo mundo como filhote de perdiz. Ele olha para o corpo envelhecido, sem vigor nenhum, e ele diz: acabou tudo, acabou tudo. Não há como recomeçar, é impossível. Minha existência é um vale de ossos secos. Não há como reconstruir um vaso de cristal estilhaçado. A vida passou e eu não fiz nada. O salmista aqui, ele pensa diferente. Ele está dizendo que nunca é tarde demais. Nesse versículo, o salmista apresenta uma campina ceifada. No original hebraico diz uma pastagem devorada pelo gado. O gado passou e não deixou nada. E a vida do camarada é como uma pastagem onde passou o gado e não deixou nada. Aparentemente tudo está acabado. Mas ele, com o seu poder, como chuva que desce sobre a campina rapada, ele restitui tudo o que foi perdido. Quem é ele que o salmista menciona? Quem é capaz de tirar vida onde só há morte? Quem é esse que pode tirar água da pedra seca no deserto? Quem é esse capaz de fazer um paralítico, depois de 38 anos, se levantar e andar? Quem é esse capaz de fazer um velhinho amortecido com mais de 100 anos e uma velhinha que a vida toda foi estéril, gerar uma descendência que é mais fácil contar os grãos de areia da praia do que o número de descendentes deles?
Quem é esse? Quem é esse capaz de ressuscitar um cadáver morto há 4 dias e já em estado de decomposição? Como diz a canção bonita, Ele vai além da medicina. Quando Ele estende as suas mãos, quando não tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Quando tudo parece perdido, quando do ponto de vista humano tudo chegou ao fim, e aí? Quando você acha que é tarde demais, olhe para Jesus. Ele está de braços abertos, e Ele está pronto para te dar uma nova oportunidade. Ele está de mãos estendidas, e nunca é tarde demais para você segurar na maravilhosa mão de Jesus e se levantar. Para quem segura essa mão, essa pessoa renova-se, ela renasce como nova criatura. Está escrito que as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Na hora em que a pessoa está mais envolvida no pecado, é nessa hora em que ela mais precisa de Deus, e ela vira as costas e sai. Um pastor amigo meu em Goiânia, ele me contou, se ele foi convidado para acompanhar um velório. A adolescente arrumou um namorado, um namoro inconsequente, se engravidou, procurou uma clínica para aborto. Ela decidiu resolver por conta própria. Ela foi tomada por uma infecção generalizada, e a menina veio a morrer. E o pastor foi convidado para acompanhar o velório. Às 2 da manhã, o pai com o coração arrebentado, transido de dor, ele vai até o caixão da filha, ele enfia a mão por debaixo da filha, ele levanta, abraça a filha e diz: minha filha, a hora em que você mais precisava de mim, você não me procurou. A hora em que eu mais precisava ser teu pai, você não me procurou e eu te perdi. Esse é o clamor do coração de Deus. Deus se estende a sua mão e diz: me procure, enquanto é tempo, não se destrua. Eu tenho vida e vida em abundância para você. Eu tenho um recomeço maravilhoso para a sua vida. Você que pode, fique de pé. Deus sabe tudo que você está passando. Deus radiografa o mais profundo do seu coração. Tem coisa na tua alma que você já devia ter jogado fora, e você fica acariciando essa dor, esse trauma, essa vergonha. Joga isso fora. Pede para Jesus entrar nesse canto escuro da tua alma, trazer luz, trazer esperança. Até quando? Deus quer renovar teu coração, renovar a tua mente, renovar a tua vida. Você não é capaz de imaginar o que Jesus pode fazer na tua vida. Eu podia te chamar para vir aqui à frente, mas hoje é um dia especial entre você e Deus. Hoje esse é um momento especial entre você e Deus.
O que você tem para dizer para Deus? Qual é a tua dor? O que você quer que Deus faça? Ah, não tem mais jeito. A especialidade de Deus é quando não tem mais jeito. É o momento em que Deus entra com providência. O que você tem para dizer para o teu Deus? Ele está te ouvindo. Há muito tempo que Ele está esperando você falar com Ele sobre isso. Fale agora, abre seu coração, inclina a sua cabeça e fale com Ele. Saia daqui hoje sem esse peso, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Deus grande, Deus maravilhoso, Deus de Ezequiel, Deus de Elias e Eliseu, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de grandes obras, o Senhor não me trouxe com essa palavra aqui nesta igreja para deixar essa pessoa sair do jeito que ela entrou. Entra, Senhor, com providência, faz uma cirurgia nessa alma, arranca isso, Senhor. Tira esse sofrimento desse coração, tira essa incerteza, tira essa insegurança. Meu Deus, visita esse coração nesse momento de uma maneira poderosa. Meu Deus, o Senhor é o Deus dos grandes milagres. Contempla, Senhor, o clamor desta alma, o clamor desse coração, meu Deus, por amor a teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.